Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Sub-20 do Flamengo vence mais uma e lidera a Libertadores. Ferge divulga datas de jogos da final do Campeonato Carioca. Boto expõe planejamento de BAP e revela prioridade do Flamengo após Super Mundial. Estrutura profissional. Flamengo sobe o tom, mela a venda de jogador e cobra providências da CBF. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo se reapresentou no CT Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira de Carnaval e deu início à sua preparação para o jogo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Desse modo, o técnico Felipe Luiz pode ter dois reforços importantes, já que Alexandre e Juninho retomaram os treinos normalmente. Vale destacar que o Alexandre só disputou 3 partidas na atual temporada. Não entra em campo desde o dia 8 de fevereiro, data da lesão que sofreu contra o Fluminense. O lateral deixou o campo ainda no primeiro tempo e um exame confirmou a lesão na coxa. Já o Juninho não joga desde o clássico contra o Botafogo no dia 12 de fevereiro. O atacante deixou o gramado também no início da partida e um exame identificou um edema na sua coxa. Assim, o jogador se recuperou e fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Quem deve voltar também ao time é o De La Cruz. O meio uruguaio ficou de fora do primeiro jogo da semifinal contra o Vasco depois de sofrer um corte no pé. Recuperado, ele pode ser escalado pelo Felipe Luiz já nesse próximo sábado. Lembrando que o Felipe ainda vai dar mais 3 treinos até o jogo contra o Vasco. Cebolinha e Michael continuam fora, se recuperando de lesões musculares. Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram pré-convocados para a seleção uruguaia. O Real Madrid avança nas negociações para renovar com o Vini Júnior e já sabe aí o valor necessário para manter o jogador. O Real Madrid avança nas negociações para renovar com o nosso Vini Júnior e já sabe o valor necessário para mantê-lo. Embora tenha recebido uma proposta tentadora da Arábia Saudita, o Vinícius prioriza sua permanência no time merengue. Segundo o jornal espanhol AS, o Vini Júnior quer um aumento de 5 milhões de euros anuais em seu novo contrato. Atualmente ele recebe 15 milhões de euros por temporada, conforme contrato assinado em 2022, que vai até 2027. Com a valorização pedida, o novo salário subiria para 20 milhões de euros por ano, cerca de 125,4 milhões de reais anuais ou 10,4 milhões de reais mensais. As negociações seguem abertas, mas ainda sem um desfecho imediato. A expectativa é que a renovação seja concluída apenas no verão europeu, após o final da temporada. Apesar do momento de pausa nas tratativas, ambas as partes demonstram um grande otimismo e o acordo não deve enfrentar grandes obstáculos para acontecer. E quem não gostou nada dessa renovação foi o Flamengo, porque havia a possibilidade do jogador ser vendido para a Arábia Saudita por um valor faraônico. E com isso, o Flamengo embolsaria uma quantia gigantesca por ter sido o clube formador do jogador através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Mas vida que segue, seja muito feliz no seu novo contrato, Vini Júnior, porque você merece. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferge, divulgou nesta terça-feira as datas dos jogos de ida e volta da final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo vai ser no dia 12 de março, uma quarta-feira, e o segundo vai ser no final de semana seguinte, nos dias 15 ou 16 de março. Por outro lado, os horários dos jogos serão definidos em consenso com os times que disputarem a decisão. Além disso, apesar da data da segunda partida ainda não estar certa, a expectativa é de que aconteça mesmo no domingo, dia 16 de março. Pelo menos é o que disse lá o Marcelo Viana, que é o diretor de competições da Ferge. Antes da definição dos dias das partidas, o Flamengo estava preocupado em perder jogadores por conta da data FIFA, que vai acontecer entre 20 e 25 de março.
Isso porque apenas na pré-lista da seleção brasileira, 6 jogadores foram relacionados pelo Dorival Júnior. Desse modo, a FERJ antecipou os 2 jogos da decisão para não prejudicar os clubes participantes. Sabe a decisão, parabéns FERJ. O garoto Lohan não está nos planos do Felipe Luiz, mas mesmo com pouco espaço no Flamengo e o interesse do clube em negociá-lo, o jogador se destaca entre jovens jogadores. Na última segunda-feira, o Lohan apareceu em um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES Football Observatory, o colocando como um dos meias sub-21 com maior impacto ofensivo no mundo. Agora, ele aparece em novo estúdio do CIES e em posição ainda melhor. O Lohan é o 3º jogador sub-20 com mais assistências e pré-assistências. A pré-assistência considera o penúltimo passe para o gol, ou seja, o jogador que toca a bola para quem vai dar a assistência. As estatísticas consideram a média por 90 minutos e desconsidera os jogadores das 5 principais ligas do mundo. O Lohan só fica atrás de Rodrigo Moura, jovem do Porto, e Thomas Jorsen, do Viborg. A média de Lohan é de 0,42 assistências ou pré-assistências por jogo. O líder português, por exemplo, tem 0,55 e a distância é curta. É mais uma estatística impressionante que conta ponto a favor do jovem jogador. O staff do jogador atrapalhou a carreira dele, que não tem espaço no ninho do urubu, e quase saiu por um desentendimento de seus agentes com o CSKA, frustrou a negociação em cima da hora. O jogador já estava no aeroporto para embarcar. Além disso, a equipe do jogador também negou um empréstimo ao Estoril de Portugal. Por fim, o jogador esteve perto de ser emprestado ao Fortaleza, mas os agentes também melaram o acordo nos minutos finais, ao ver o Bragantino entrando na jogada. Isso irritou demais a diretoria do Flamengo, que acabou mantendo o jogador no elenco. A janela de transferências já se encerrou, mas após o final do estadual, uma nova janela especial vai ser aberta e o Lohan terá uma nova chance de sair do Flamengo. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. E se você quiser compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, esse programa eu vou ficar muito grato a você. Valeu! Na luta pelo bicampeonato da Libertadores Sub-20, o Flamengo venceu mais uma na noite dessa terça-feira no estádio Carfen, em Ipanema, no Paraguai. Venceu bem o Danúbio do Uruguai por 3-1. Os gols do Mengão foram marcados por Felipe Tereza, Iago de pênalti e da Mata de cabeça. O Flamengo foi melhor o tempo todo na partida, mas só saiu na frente na segunda etapa com o centroavante Felipe Tereza num belo voleio. O empate do Danúbio veio numa belíssima cobrança de falta de Fabrício Roldan. Mas logo os garotos do Ninho desempataram e consolidaram a sua vitória. Na próxima sexta-feira, o Flamengo enfrenta o O'Higgins do Chile. O time carioca é o atual campeão e é o líder do Grupo A com 6 pontos, 2 vitórias em 2 partidas. Na rodada inaugural, venceu o Olímpia do Paraguai por 6-1. O Flamengo venceu com Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata, Iago e Carbone, Ryan Lucas, João Alves e Guilherme. Na frente, Felipe Tereza, Felipe Lima e Chola. Destaque para o zagueiro Iago, para o meia Guilherme, para o ponta Felipe Tereza e para o nigeriano Chola, que infernizou a defesa do Danúbio com grandes jogadas pelo lado esquerdo. O garoto Pablo Lúcio, que entrou no meio do segundo tempo, fez uma linda jogada que gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Ele matou a bola no peito, deu um lençol no adversário, saiu fazendo embaixadinhas e quando menos se esperava, o cara veio para tomar a bola dele, ele deu outro lençol desconcertante nesse mesmo marcador e deu um bolão em profundidade para o Daniel Salles. Esse garoto é acima da média. E ninguém entendeu porque o técnico Kleber Santos o deixou no banco de reservas por tanto tempo, para o João Alves.
Agora o time comandado pelo Kleber Santos precisa de apenas um empate para garantir o primeiro lugar na chave do torneio. A Libertadores Sub-20 está sendo disputada no Paraguai. Além do Flamengo, o Palmeiras é outro representante brasileiro na competição. Após o final do jogo, quando o zagueiro Iago, em oração ajoelhado, agradecia pela boa partida que tinha feito, do nada levou uma bolada no peito por um jogador do Danúbio e aí começou a confusão. E por causa dessa confusão, o jogador do Danúbio e o nosso zagueirão Iago levaram vermelho e vão ser desfalques na próxima rodada, onde o Flamengo já está classificado. Agora o Mengão se prepara para a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Sub-20, onde vai encarar o O'Higgins do Chile, que já está eliminado, e vai ser na próxima sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. O Flamengo divulgou na noite dessa terça-feira uma nota oficial se posicionando sobre a situação do volante Thiago Maia, que foi para o Internacional em março do ano passado, mas estava sendo negociado pelo clube gaúcho com o Santos. Segundo o clube carioca, o Inter não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros com o Flamengo. Ainda em nota, o Flamengo lembra que formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento daquele órgão. Minutos antes, o Internacional divulgou uma nota dizendo que o volante Thiago Maia seria reincorporado ao elenco colorado e que a sua transferência para o Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube. Há 2 dias, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, explicou que o Santos não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo, que ainda não recebeu tudo que tem a receber do Inter. A transferência do Thiago Maia para o Peixe esbarrou na exigência das garantias financeiras por parte do Flamengo. A negociação estava fechada em 7 milhões de euros, 43,7 milhões na cotação atual, sendo 4,5 milhões de euros da dívida do Inter com o Flamengo e mais 2,5 milhões de euros, 15,6 milhões pela liberação do jogador. Nota do Flamengo na íntegra. Aspas, diante das recentes notícias sobre o jogador Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 2024 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento daquele órgão. O Flamengo reafirma o seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, vai passar a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar os riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube, envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo vai seguir adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar os seus direitos e assegurar o cumprimento desse seu contrato. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia dos abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedos, em Alagoas. Alô, meu amigo Roger Zimmermann, de Blumenau, Santa Catarina. Alô, meu amigo Pedro Terra, de Campos dos Goitacazes, o meu compositor.
Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Quinzinho Moreira. Alô, meu amigo Francisco Vasconcelos. Alô, meu amigo Hernani Souza, de Sorocaba, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ismael Ferreira Lizardo, de Guidoval, Zona da Mata Mineira. Alô, meu amigo Rubens Reis, um carioca que vive no Amapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Carlos Cabeça de Gato. Alô, meu amigo João Henrique Lavor. Alô, amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, seu amigo Fernando Xavier de Floriano, no Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração apertado para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias Batista. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz e Luiz Antônio de Arapiraca, em Alagoas, terra linda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Osmar Aurora de Ourolândia, na Bahia. Alô, seus irmãos José Aurora, Paulo Almeida, Luiz Antônio, Dário e também para todos os flamenguistas do povoado de Ourolândia, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sebastião Costa. Alô, torcida do Flamengo de Santarém, no Pará. Alô, meu amigo Giomires Nunes, de Jacobina, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valmir Coelho. Alô, meu amigo querido Aelson Dantas, de São Gabriel da Cachoeira. Alô, torcida do Flamengo do Amazonas, terra linda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Peterson Lázaro Leal Paz. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje, meu parceiro. 4.9, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom pra você, meu garoto Peterson. Tamo juntos. Alô, minha amiga Aldelena. Alô, seu marido José, que hoje também tá fazendo aniversário, junto com seu neto Iago. Parabéns pra vocês, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom. Comemorem bastante o seu dia e manda um pedaço desse bolo aí pra mim. Parabéns, Iago. Parabéns, José. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!